Agora com o Eliseu Caetano falando lá dos Estados Unidos, porque Trump pediu para companhias aéreas considerarem espaço aéreo da Venezuela fechado. O Eliseu Caetano vem com a gente nessa edição do Fast News. Eliseu, seja bem-vindo, seus destaques. Oi, Paula, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Fast News no início da tarde deste sábado aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, aqui na costa leste americana e de manhã, 10 horas da manhã com 18 minutos, temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 16 graus Celsius, sabadinho frio por aqui. Mas só aqui, viu? Porque na capital americana, Washington DC, e especialmente na Venezuela, o clima anda quente, mas bem quente, viu? Voltou a subir a temperatura entre os dois países. Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, através de uma rede social, que o espaço aéreo da Venezuela está fechado. Por ordem e determinação dele. Ele disse o seguinte, ele disse que é para pilotos, aeronaves, companhias aéreas evitarem o espaço aéreo venezuelano neste momento. Essa declaração, Paula, ela não veio acompanhada de um decreto formal, por exemplo, ou de detalhes operacionais, por exemplo, com relação a horários, coordenadas, quais zonas estariam afetadas, mas ele afirmou, abre aspas, para todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor, considerem um espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. A gente relembra que nos dias anteriores nós trouxemos a informação aqui na programação da Jovem Pan de que a Federação de Aviação Civil aqui dos Estados Unidos, a FAA, havia emitido um alerta para as companhias aéreas sobre, abre aspas, uma situação potencialmente perigosa para voos sobrevoando a Venezuela, fecha aspas. Essa nota da federação ainda citou o agravamento da segurança e também o aumento da atividade militar ali naquela região. E aí, em consequência disso, várias companhias internacionais suspenderam seus voos para a Venezuela ou saindo da Venezuela. E aí o regime de Maduro, inclusive, ontem, sexta-feira, emitiu um memorando dizendo que essas empresas que suspenderam os voos, na verdade que suspenderam as suas operações, tanto voos de partida quanto voos de chegada, estariam, a partir de ontem, perdendo as suas habilitações, as suas autorizações para operar no país. São elas Iberia da Espanha, TAP Air de Portugal, Avianca da Colômbia, Latam Airlines da Colômbia, que aliás tem uma subsidiária no Brasil, Turkish Airlines da Turquia e Gol Linhas Aéreas, que é brasileira. Isso, obviamente, como represália ou como uma reação diplomática a essas suspensões. E aí, por isso, as autoridades venezuelanas revogaram o direito de operações dessas 6 companhias no país. E agora vem essa escalada já na manhã de sábado. Por aqui, o que os analistas políticos dizem, infelizmente, a gente diz infelizmente porque a gente nunca quer entrar numa guerra, a gente nunca quer ver um país numa guerra, não é verdade, Paula? Mas por aqui o que se fala esse aviso é um prenúncio. As atividades militares americanas vão ser intensificadas ao longo das próximas horas na Venezuela, com operações por ar, terra e mar. Nós temos acompanhado aqui na programação da Jovem Pan, pelo menos 2 meses, uma operação militar, as 5 Forças Armadas dos Estados Unidos, com pelo menos 10 homens, 5 navios gigantescos, inclusive o maior navio militar do mundo está lá, com propulsão nuclear, fazendo operações, a princípio, nesses últimos 2 meses, para combater, coibir o tráfico internacional de drogas. No dia a dia, o que a gente viu foram diversos barcos sendo explodidos e, de acordo com informações da Agência Internacional de Notícias Reuters, pelo menos 86 pessoas morreram ao longo desses 2 meses de operação militar americana em águas internacionais próximos da costa da Venezuela. Eles estão ali a cerca de 400, 500 quilômetros da costa e 86 pessoas, segundo a Reuters, teriam morrido nessas operações de combate ao narcotráfico
tráfico ao terrorismo internacional. E aí, por que eu cito o terrorismo internacional? Porque geralmente essas organizações criminosas, elas têm essa alcunha, organizações criminosas, mas desde segunda-feira, Donald Trump alterou a nomenclatura para o cartel de Los Olhos, para organização terrorista. Isso, Paula, na prática faz com que o líder venezuelano Nicolás Maduro se torne o equivalente a Osama Bin Laden, o líder de uma organização terrorista. Isso, em outras palavras, dá ao governo americano o direito de fazer incursões e intervenções por ar, terra e mar dentro do território da Venezuela. Então, na segunda-feira veio esse aviso, mudança de nomenclatura, a permissão legal internacional dos Estados Unidos para entrar na Venezuela, e agora, na manhã do sábado, Donald Trump faz esse anúncio através de suas redes sociais, que não é uma coisa muito comum, né? Principalmente levando em consideração que a gente passou aqui no feriado de Ação de Graças, que foi quinta-feira. O presidente Trump está aqui no sul da Flórida, na mansão dele em Mar-a-Lago, então supostamente não estaria trabalhando. Mas ao contrário do que eu e você pensamos, ele está trabalhando sim, e ao que tudo indica, pode ser o início de uma escalada de um conflito. E agora um conflito real, um conflito maior com a Venezuela. Eu reforço aqui que na programação da Jovem Pan, há cerca de um mês atrás, a gente trouxe com exclusividade, depois que eu conversei com alguns militares do Pentágono, que é o Departamento de Guerra, o antigo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que naquele momento, diante do tamanho dessa operação militar, Paula, só haveriam dois caminhos para Donald Trump: avançar para um conflito com a Venezuela ou recuar. E conhecendo o Donald Trump como a gente conhece, recuar não é uma opção para ele. A gente vai seguir daqui acompanhando o desenrolar dessa notícia, e eu volto ao longo desta edição do Fast News e, claro, da programação da Jovem Pan. É com você no estúdio. Informação de momento, então, do Eliseu Caetano, falando lá dos Estados Unidos, que traz pra gente, então, que Trump, neste sábado, né? Eliseu Caetano trouxe pra gente que o presidente Donald Trump não está de folga neste sábado, está impondo medidas sobre a Venezuela, e ele fecha o espaço aéreo da Venezuela neste sábado. Essa é a informação do Eliseu Caetano. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações. E a gente vem com o nosso comentarista do Fast News deste sábado, Luiz Augusto Durso. Vamos falar sobre essa medida impactante, de fato, de Donald Trump, justamente neste final de semana, tendo fechado, então, o espaço aéreo venezuelano de algumas companhias. Ele que tinha aberto o diálogo com o presidente Nicolás Maduro, já haviam conversado por telefone, havia a possibilidade também de uma conversa em modo presencial também. Agora, o que esperar dessa conversa? A gente esperava talvez até uma possibilidade de um certo consenso, agora eu acho que a coisa não vai ficar boa. Olha, Paulo, entre uma ligação de Trump e Maduro, eu vejo uma dificuldade enorme em conciliação dessas figuras. Até porque Maduro tem ali aplicado um regime de uma ditadura gravíssima na Venezuela, e o Trump se incomoda muito com isso e tem agido de maneira aparentemente cautelosa, porque Trump poderia resolver essa situação e declarar uma guerra de maneira imediata, com uma capacidade bélica, uma capacidade muito maior de ofensiva do que, por exemplo, a capacidade de defesa da Venezuela. Então, isso não seria um grande problema para Trump. Mas o que ele tem feito é aplicar um modus operandi muito parecido com relação aos tarifaços, que ele ameaça, dá recado, agrava um pouquinho a situação e assim por diante, sem chegar num caso grave de guerra, para ver se a outra parte, nesse caso Maduro, se renda, né? Se de alguma forma, pela pressão, tem algum tipo de mudança no comportamento. Ele sempre mostra nessas negociações também aberto ao diálogo, e pela primeira vez fez isso agora, né, nesses últimos dias, né, inclusive dizendo que teria uma ligação e tudo mais, mas a gente tem que lembrar o histórico de uma pressão muito grande marítima, agora uma pressão no sentido de fechar o espaço aéreo. As coisas estão se agravando, mas lentamente. E o que a gente pode observar desse agravamento lento é que Donald Trump está tentando resolver sem chegar de fato numa guerra. E isso é bom para o mundo, porque é muito melhor que isso seja resolvido de maneira diplomática do que seja resolvido na bomba. É assim esperamos. Mas para isso, Nicolás Maduro tem que ceder, porque, como bem disse o nosso repórter, não é uma opção muito comum de Donald Trump ceder, e ele sabe a cadeira que ali utiliza, ele sabe o poder dos Estados Unidos numa negociação dessa.